Em nosso planeta existem milhões de espécies de animais e, de fato, ainda se desconhecem muitas. Ao longo da história, os humanos têm se esforçado para descobrir todos os segredos e todas as maravilhas que o planeta Terra tem para nos mostrar. E talvez uma das coisas que mais nos tem surpreendido sempre são os animais, e principalmente os de grandes dimensões, aqueles que pensamos e sentimos uma mistura de deslumbramento e respeito. Assim sendo, vamos desvendar os 10 maiores animais do mundo neste vídeo. Continue assistindo e se surpreenda com o tamanho e peso destes colossos que vivem conosco. Eu sou Arthur Carvalho e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Gerando Curiosos. Em 10º lugar, o urso polar. O urso polar é um mamífero solitário que vive nas águas geladas da região do Círculo Polar Ártico. Ele é a maior espécie de ursos que vivem em locais com baixa temperatura, sendo muito temido por outros animais que habitam o local. Considerado o maior carnívoro terrestre e principal símbolo de resistências no Ártico, o urso polar vem sofrendo com as mudanças climáticas. É conhecido pelo seu tamanho exuberante e pelos pelos brancos, os quais o auxiliam na camuflagem no gelo no momento de caçar. Para suportar as águas geladas em que ele vive e ajudar no controle corporal, o urso polar possui uma camada espessa de gordura e gelo. Em relação ao seu tamanho, o urso polar pode chegar até 800 kg e medir mais de 3 metros de altura. Já a fêmea pode medir até 2 metros com peso de 300 kg. São considerados ótimos nadadores, especialmente por causa das patas dianteiras que são largas. A velocidade da natação é em média 10 km, ocupando assim o nosso 10º lugar. Em 9º lugar, os crocodilos. Os crocodilos são animais carnívoros, parecidos com o largato. Parente do alligator e do jacaré, ele é o maior membro de um grupo de animais chamados répteis. Os crocodilos podem ser encontrados em algumas partes da Ásia, da África, da Austrália e do continente americano. A maioria vive em pântanos, lagos ou rios, nas regiões mais quentes. Algumas espécies vivem no oceano. Mesmo passando muito tempo na água, eles também andam em terra. Embora existam 14 espécies diferentes de crocodilos, existem alguns exemplares de um tamanho realmente impressionante. Os crocodilos são grandes répteis. De fato, o maior crocodilo já registrado foi um exemplar marinho encontrado na Austrália e media cerca de 8,5 metros de comprimento e pesava mais de 1,5 toneladas. Sendo assim, esse temido animal ocupa a nossa 9ª colocação. Em 8º lugar, a anaconda ou sucuri. As serpentes surgiram no planeta há milhões de anos, mais precisamente em um período conhecido como Cretáceo. Desde então, muitas espécies surgiram e muitas se extinguiram. Na atualidade, existem aproximadamente 3.000 espécies. Algumas espécies são conhecidas por sua capacidade de injetar veneno, outras, no entanto, caracterizam-se por seu grande tamanho e sua capacidade impressionante de esmagar as suas presas. Como é o caso da sucuri. Essa serpente gigante habita sobretudo nas bacias hidrográficas da América do Sul, mais concentramente na Venezuela, Colômbia, Brasil e Peru. Costuma alimentar-se de capivaras, aves, porcos, jacarés e ovos de vários outros animais. Eles podem chegar até 8 metros ou mais e pesar cerca de 200 quilos. Em 7º lugar, as girafas. As girafas são mamíferos nativos do continente africano. Algumas das características mais marcantes desses animais é a sua altura e o seu padrão de coloração. São animais herbívoros, só se alimentam de vegetais, que apresentam como um dos seus alimentos preferidos as plantas conhecidas como acácias. Geralmente as fêmeas dão à luz a um único filhote. Atualmente essa espécie é classificada como vulnerável. Existem cerca de 9 subespécies de girafas. Elas se diferenciam por sua distribuição geográfica e pelo padrão de manchas em seu corpo. As girafas podem medir até 6 metros de altura e pesar entre 1 tonelada e 1,5 toneladas. Existem muitas curiosidades sobre as girafas, como por exemplo as manchas marrom do seu pelo e a sua língua, a qual podem chegar a medir 50 centímetros. Além disso, é um dos animais africanos mais espalhados pelo continente, ou seja, a preocupação com sua existência no futuro imediato é menor. Em 6º lugar, o elefante.
Bom, os elefantes são os maiores animais terrestres que habitam no nosso planeta. Eles são animais herbívoros e habitam em algumas regiões da África e da Ásia. Além de chamarem a atenção pelo seu grande tamanho, esses animais apresentam algumas características peculiares, como a presença de uma longa tromba, que possui diversas funções, como beber água e arrancar ervas que serão utilizadas na alimentação. Além disso, devido aos seus atributos físicos, os elefantes são muito conhecidos pela sua excelente memória. De fato, seu cérebro pode chegar até 5 quilos. Esses animais medem cerca de 3 a 4 metros de altura e até 7 metros de comprimento, chegando a pesar entre 4 e 7 toneladas. Para chegar a pesar tanto, esses animais devem ingerir no mínimo 200 quilos de folha por dia. Em quinto lugar, o tubarão branco. O tubarão branco é um dos maiores animais do mundo, que habita as águas quentes de quase todo o mundo. Este animal, que provoca medo e ao mesmo tempo admiração em muitas pessoas, é considerado um dos maiores peixes do mundo e ao mesmo tempo é também considerado como o maior peixe predador. Normalmente podem chegar a medir 6 metros de comprimento e chegar a pesar mais de 2 toneladas. Um dado curioso sobre este animal é que as fêmeas são sempre maiores que os machos. Nas últimas décadas tem aumentado a pesca deste tubarão, e isto faz com que atualmente, embora seja uma espécie muito distribuída por todo o mundo, se considere uma espécie vulnerável, aproximando-se cada vez mais do grau de espécie ameaçada. Eles realmente são animais marítimos muito grandes, ocupando assim a nossa quinta colocação. Em quarto lugar, o tubarão-baleia. Entre os maiores animais do mundo, não poderiam faltar os tubarões, mais concentramente o tubarão-baleia, que é o maior tubarão que existe. Este tubarão habita os mares e oceanos quentes, em zonas tropicais, mas também já foi avistado em algumas águas um pouco mais frias. De assustador, este gigante não tem nada, ao contrário do tubarão branco. O tubarão-baleia atua como filtrador, alimentando-se de plâncton e pequenos peixes, como anchovas e sardinhas. O tubarão-baleia caracteriza-se por uma cabeça achatada e boca grande, cuja abertura pode atingir até 1,5 m, quase a largura total de seu corpo. De tamanho notável, eles podem alcançar até 12 metros de comprimento e pesar até 13 toneladas. Em terceiro lugar, a lula gigante. Existe um debate entre os cientistas especializados nestes animais sobre se existe apenas uma espécie de lula gigante ou se existem até 8 espécies diferentes destes animais. Estes animais, que costumam habitar as profundezas do oceano, são um dos 10 maiores animais do mundo, uma vez que, segundo os registros científicos, os exemplares de maior tamanho já encontrados foram de uma fêmea de lula gigante, que media 18 metros, e foi encontrada na costa da Nova Zelândia no ano de 1887, e também um macho de 21 metros de comprimento com cerca de 300 quilos. Hoje em dia, os tamanhos mais habituais que se registram desses animais são de 10 metros os machos e de 14 metros as fêmeas. Por tudo isto, a lula gigante é considerada um dos maiores animais do mundo. Em segundo lugar, a baleia comum. A baleia comum é de fato o segundo maior animal do nosso planeta. Estes animais marinhos podem chegar a medir 27 metros de comprimento, sendo que os maiores exemplares podem chegar a pesar mais de 70 toneladas. A baleia comum tem uma cor cinza na parte de cima e uma cor branca por baixo. Alimentam-se sobretudo de pequenos peixes, lulas, crustáceos e krill. Devido à caça intensiva que existiu a este animal durante o século XX, hoje em dia considera-se a baleia comum uma espécie ameaçada. A baleia comum é uma espécie cosmopolita, ou seja, encontra-se distribuída por todos os oceanos, habitando regiões tropicais e polares, porém com maiores densidades em águas frias e temperadas. Estes animais realizam grandes migrações sazonais, a fim de completar seu ciclo de vida. Durante o inverno, concebem seus filhotes nas águas quentes dos trópicos, dirigindo-se à zona polar no verão em busca de alimento. Estas migrações são realizadas por grupo de 6 a 15 indivíduos, de acordo com o comportamento sociável da espécie, sendo comum a presença de filhotes que percorrem as rotas migratórias junto às suas mães.
E em primeiro lugar, a baleia azul. Embora se conheça como baleia azul, o seu corpo grande e comprido costuma ter diversos tons que dão desde um azul escuro até um cinza claro. Infelizmente, esses fantásticos animais que vocalizam debaixo da água para comunicarem entre si encontram-se em perigo de extinção devido à sua caça indiscriminada em algumas partes do mundo. A baleia azul não é só o maior animal do oceano, como também é o maior animal que habita em nosso planeta hoje em dia. Este mamífero marinho pode chegar a medir até 30 metros de comprimento e pesar até 150 toneladas. Isto é um dado realmente surpreendente se pensarmos na alimentação da baleia azul, visto que essas baleias se alimentam principalmente de pequenos peixes, como os krill. Esse foi mais o vídeo de hoje. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar o vídeo com todos os seus amigos. Deixe aqui nos comentários as sugestões dos próximos vídeos que vocês querem ver aqui neste canal. Muito obrigado por nos assistir e até a próxima.